Olá, eu sou Maria Odete Rabaglio, consultora de recursos humanos, gestão de pessoas, diretora da Rabaglio Educação Empresarial e tenho várias ferramentas de minha metodologia para fazer gestão por competências. E eu vou falar agora de mapeamento de competências corporativas. Eu tenho mandado vários artigos sobre o passo a passo para mapear a competência corporativa e agora eu vou compartilhar com vocês pelo vídeo o passo a passo, e também tem o e-book que está sendo comercializado, que tem tudo sobre competências corporativas. Ninguém tem desculpa para não implantar competências, não é verdade? Porque com esse material com certeza vai ficar muito mais fácil implantar, vai ficar muito mais fácil sensibilizar e orientar tecnicamente os gestores. Muitas empresas têm muita dificuldade, né? Quer o RH, quer implantar, deseja implantar, né? Se esforça para implantar e não tem o aval da alta direção. Por quê? Porque eles não conhecem e ninguém aprova aquilo que não conhece, ninguém admira aquilo que não conhece. Então, com esse material que está sendo divulgado, vocês poderão orientar tecnicamente os seus gestores, a alta direção da sua empresa, para que eles entendam os benefícios de tudo isso e possam e queiram e desejem ardentemente ter gestão por competências na sua empresa. Eu vou fazer a minha parte, juro que eu vou dar o meu melhor para isso. Bom, aqui são livros que eu já lancei, que muita gente conhece, de gestão de subsistemas, né, de gestão por competências, e agora eu estou lançando um e-book e um mini e-book, tudo sobre gestão por competências, subsistemas de gestão por competências, para que possa chegar a todos os lugares e possa contribuir com a gestão de todas as pessoas. Bom, eu vou começar falando o que é competência. Eu sei que isso é básico, todo mundo sabe, mas vamos começar pelo começo para a gente ter uma sequência lógica. Competência em gestão de pessoas é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, não é? Que forma aquela sigla que todo mundo conhece, né? De recursos humanos, o nosso chá. E antigamente não se tinha receita nenhuma para fazer o chá. Hoje nós temos receitas para todos os subsistemas da gestão por competência e o chá foi a base de tudo. Então, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a eficácia na realização das atribuições específicas de cada cargo ou função. Então, todo cargo tem atividades específicas e precisa de competências estratégicas para que aquelas atividades sejam bem feitas, não é? Tem uma boa entrega. E a empresa, pessoa jurídica, a empresa tem suas entregas, a empresa tem estratégias, a empresa tem muitos desafios e precisa de competências para atingir esses desafios. Competências de quem? Das pessoas. E aqui nós vamos falar das competências estratégicas da empresa, ok? Então, nosso chá. Nós sabemos que o C do chá é o saber, é tudo que eu sei, mas não necessariamente pratiquei. O H do chá é habilidade, é experiência. Então eu sei fazer, faço há muito tempo, posso ajudar as pessoas a fazerem aquilo. Isso é habilidade. Conhecimento e habilidade são as competências técnicas de cada cargo ou função, né? E o A do chá, é A por uma questão de tradução, mas são as competências comportamentais, né? Tem uma quantidade grande aí de competências, não é? Criatividade, inovação, iniciativa, clareza, objetividade, influência verbal, organização, planejamento, estratégia, administração do tempo, tomada de decisão, capacidade de análise, capacidade de risco, rendimento, supressão, resistência à frustração, etc. Uma grande quantidade de competências comportamentais. Cada cargo precisa de algumas numa determinada intensidade. E a empresa como um todo precisa que os seus gestores estratégicos tenham as competências necessárias para que as suas ações estratégicas sejam realizadas com a eficácia que a empresa precisa, né?
Então, definindo a gestão por competências, é a capacidade da organização de identificar todas as competências técnicas e comportamentais necessárias para o sucesso nos seus processos e resultados. Não é? Nós só chegamos a competências através dos indicadores de competências. E quando falamos de competências organizacionais ou corporativas, os indicadores estão no mapa estratégico, não é? É um trabalho de análise. Então precisamos saber de quais competências essa empresa precisa para cumprir tudo aquilo que está no mapa estratégico, não é? Quem é que toma as decisões daquilo que está no mapa estratégico? Essas são as pessoas estratégicas, os cargos estratégicos que precisam ser desenvolvidos nessas competências. É a capacidade também de identificar o perfil de competências para cada cargo ou função. Se eu não sei de quais competências os cargos da minha empresa precisam, eu faço uma gestão subjetiva. E uma gestão subjetiva dificilmente leva a resultados. Em algum momento as coisas despencam. Então precisamos de uma gestão visível, de uma gestão técnica, de uma gestão bem instrumentalizada. É a capacidade da organização também de atrair, captar e reter talentos humanos, reter e desenvolver. Retenção de talentos hoje é uma das maiores preocupações de empresários no nosso país. Muitas vezes o processo seletivo numa empresa já faz com que um candidato fale: essa não é a empresa que eu quero trabalhar. Né? Então, como é essa empresa? Quais competências essa empresa tem? Não é? O que essa empresa faz para reter os seus talentos, para não entregar os seus talentos para a concorrência? E aqui na gestão por competências nós temos como identificar a pessoa certa para o lugar certo. Frase antiga, mas com muita dificuldade de ser concretizada. E com as ferramentas da gestão por competências isso se torna possível. Atrair, captar, reter e desenvolver talentos humanos possuidores dos perfis de competências necessários para produzirem as melhores práticas e os resultados mais eficazes. Resumindo, gestão por competências é um conjunto de ferramentas, práticas consistentes, objetivas e mensuráveis para fazer gestão e desenvolvimento de pessoas com foco em competências. Então, gestão de pessoas não se faz por achômetro. Gestão de pessoas, cada gestor não faz assim, acorda inspirado, hoje eu vou fazer gestão de pessoas. Não, é preciso instrumentalizar a empresa, não é? E começamos definindo as competências que a empresa precisa. Quem é a empresa? São as pessoas. Então, as pessoas precisam de competências para realizar aquilo que a empresa decidiu, aquilo que a empresa definiu. E para que serve a gestão por competências? Para instrumentalizar mercado RH gestores com a cultura de coach. Não é? Quando nós resolvemos implantar gestão por competências, primeiro capacitamos a equipe gestora do projeto para conhecer todas as etapas, todas as ferramentas, não é? Todas as informações a respeito do projeto. E essa equipe gestora será coach dos coaches dentro da organização, porque os gestores são muito solitários, eles são muito sozinhos, muitas vezes precisam tomar decisões e não tem com quem trocar, não é? Não tem como decidir, tem dificuldade para decidir. Os gestores também precisam de ajuda. Os gestores, e quem é o coach desses gestores? A equipe gestora do projeto, fornecendo ferramentas necessárias para orientar, treinar, desenvolver, integrar, acompanhar e motivar colaboradores em suas atividades, desenvolvendo em cada um as competências essenciais para potencializar resultados através de pessoas. Então a equipe gestora é coach dos coaches para que esses coaches aprendam a ser uma liderança coach para a sua equipe de trabalho. Subsistemas da gestão por competências, e aí nós começamos geralmente pelo mapeamento de competências corporativas. Já me aconteceu de empresa fazer primeiro o mapeamento dos cargos e implantar a avaliação para depois implantar a seleção, e por último ficou competências corporativas, porque as urgências daquela empresa exigiam que fosse assim.
ok? Mas o ideal é que se implante começando com as competências corporativas. Por quê? Enquanto desenvolvemos as competências corporativas, vamos preparando as ferramentas do subsistema seguinte. Então vamos lá. Muitas empresas acham que juntando um grupo de pessoas e uma lista de competências é o suficiente para escolher as competências da empresa. Eu já estive em empresas que falaram que contratou uma consultoria que levou uma lista de 20 competências para eles escolherem as competências corporativas e naquela mesma lista escolherem competências dos cargos, não é? E essa escolha é uma escolha baseada na subjetividade de cada um. Nós não temos como provar que são aquelas as competências. Nós temos que buscar competências nos indicadores. Então é importante a orientação técnica para fazer a coisa certa, porque se vamos treinar gestores estratégicos, temos que treinar com as competências certas para potencializar o perfil, para que eles façam suas entregas com a maior eficácia possível. Como chegar nas competências organizacionais ou corporativas? Apenas através de indicadores, sem achismo, sem achômetro, sem axologia. E os indicadores da empresa estão lá no mapa estratégico de cada empresa. Missão, visão, valores, estratégias, políticas de qualidade, código de ética, tudo aquilo que a empresa definiu para alinhamento da sua cultura organizacional. Nós vamos analisar um por um e dali extrair as competências corporativas. Então, competências organizacionais ou corporativas, tem empresa que prefere o termo organizacional, tem empresa que prefere o termo corporativo. Então, de vez em quando, eu falo os dois para que todos entendam que estamos falando exatamente da mesma coisa. Competências organizacionais ou corporativas é a criteriosa identificação das competências estratégicas necessárias para que a empresa cumpra sua missão, visão, valores, estratégias, mantendo e desenvolvendo seus valores fundamentais. As empresas precisam de valores, precisam disseminar valores, não é? Que mudem o comportamento das pessoas. Competências corporativas passo a passo. Identificar competências imprescindíveis e alavancadoras. Então, quando vamos pegar aquele mapa estratégico com todos aqueles indicadores, nós vamos ali em busca da análise de frases que indicam competências. E nós temos competências imprescindíveis e competências alavancadoras. O que são competências imprescindíveis? São aquelas que são indicadas maior número de vezes pelos indicadores. Competências alavancadoras são indicadas menor número de vezes e devem ser embutidas nas competências imprescindíveis, sendo compensadas na definição das competências imprescindíveis, ok? Então, se eu tenho lá, eu peguei todo o mapa estratégico da empresa com uma quantidade enorme de informações, examinei um por um e extraí competências. Tem competência que foi indicada 30 vezes, tem competência que foi indicada 10 vezes. Então eu vou ver, eu aqui também posso decidir quantas competências eu quero que a minha empresa tenha. Se eu quero que a minha empresa tenha 8 competências, eu vou pegar as 8 competências mais indicadas para serem as competências imprescindíveis. As outras são as alavancadoras. Só que toda alavancadora é similar a uma imprescindível. Então nós vamos embutir as competências alavancadoras nas imprescindíveis. Nós temos aqui um exemplo de comunicação, né? Então a comunicação foi indicada 30 vezes, ela é uma competência imprescindível. E aí teve outras competências que foram indicadas menor número de vezes, como relacionamento interpessoal, clareza, objetividade, fluência verbal, empatia, saber ouvir, bom humor e entusiasmo. Né? São competências que fazem parte da comunicação. Para ter uma boa comunicação, eu preciso de clareza, objetividade, fluência verbal, bom relacionamento, empatia, saber ouvir.
bom humor, entusiasmo, então são competências similares à comunicação. Então a comunicação vai ser a cesta e essas outras serão os ovinhos que vamos colocar dentro da cesta. Na hora de definir comunicação, eu tenho que contemplar todos os ovinhos que estão dentro da cesta, porque eles pertencem à competência comunicação. Isso faz com que nenhuma competência seja jogada fora. E na hora de lançar as competências corporativas, eu só lanço as competências corporativas, as competências imprescindíveis e a definição delas. Então, vamos lá. Definição da competência comunicação, junto com as suas alavancadoras. Capacidade da organização de se relacionar, lá tem relacionamento interpessoal, de forma eficaz com o mercado, ouvindo o cliente, saber ouvir, empatia, internos e externos, e fornecedores de demais segmentos, de forma clara, clareza, cortesia, não é? Objetividade, de forma cortês, motivadora e objetiva. Então estamos contemplando aquelas competências aquelas competências alavancadoras, relacionamento, clareza, objetividade, influência verbal, empatia, saber ouvir, bom humor e entusiasmo. Estão contempladas nesta definição. E o que é divulgado para toda a organização é comunicação e esta definição, ok? Abrangente, contemplando todas as competências alavancadoras. Então vamos lá ver o passo a passo? Definição das competências corporativas. Primeiro, identificar os indicadores de competências que estão lá no mapa estratégico, lembra? Segundo, extrair competências dos indicadores, pegar cada um dos indicadores do mapa estratégico e extrair competências. Identificar competências imprescindíveis. Quais são mesmo? As competências que foram indicadas maior número de vezes pelos indicadores. E identificar competências alavancadoras. Quais são? Todas que não são imprescindíveis são alavancadoras. Embutir as competências alavancadoras nas imprescindíveis por similaridade. E finalmente fazer a descrição ou definição de cada competência imprescindível com a sua turminha de alavancadoras. Esse é o passo a passo para implantar competências corporativas. Não é difícil, é um trabalho de análise e é um trabalho maravilhoso que desenvolve competências e que faz com que se entenda cada vez mais a importância das competências nas nossas vidas, não é? Nós somos a empresa. Exemplo, mapeamento de competências organizacionais ou corporativas. Então eu tenho aqui indicadores de uma empresa qualquer, uma empresa imaginária. Missão: criar estratégias continuamente para surpreender clientes e usuários, oferecendo excelência na entrega, no atendimento e entrega. Visão: ser a empresa melhor avaliada pelo cliente no país e ter liderança de mercado em 2 anos. Valores: ética, transparência, responsabilidade, lealdade e respeito. Estratégias: medir satisfação do cliente, criar estratégia para conquista contínua, valorizar relacionamento, ouvir o cliente, revisar estratégias, potencializar vendas de produtos e serviços. Metas: criar e lançar produtos diferenciados a cada trimestre, aumentar 5% de venda por trimestre, revisar estratégias de preço e venda continuamente. E, por último, estratificação das metas para todas as áreas específicas. Então, esses são os indicadores de competências desta empresa, ok? Então, analisando a missão. O que é que nós extraímos de competências da missão? Para realizar aquela missão, precisamos de visão estratégica, precisamos de determinação, foco no cliente, criatividade e foco em resultados. Para a visão daquela empresa, precisamos de foco no cliente, comprometimento, visão sistêmica, empreendedorismo, proatividade e foco em resultados.
Para os valores da empresa, precisamos de ética, transparência, responsabilidade, lealdade e respeito. Para as estratégias da empresa, precisamos de foco no cliente, criatividade, comunicação, visão estratégica, tomada de decisão, determinação, foco em resultados. Para as metas, precisamos de proatividade, empreendedorismo, disciplina, determinação, visão estratégica e foco em resultados. Para a estratificação das metas, precisamos de visão estratégica, trabalho em equipe, comunicação, disciplina, determinação, foco no cliente e foco em resultados. Então nós vimos que teve competências que se repetiram bastante. E lembrando que essas competências foram analisando cada parte: missão, visão, valores, estratégias, metas e estratificação. Foi dali que tiramos essas competências. E aí temos uma relação das competências extraídas. E nós vamos ver quantas vezes cada competência foi indicada, ok? Refletindo, nesse exemplo tivemos 6 indicadores, nenhuma competência foi indicada 6 vezes, as mais indicadas foram indicadas 4 e 5 vezes. Essas serão as nossas competências imprescindíveis. As demais competências indicadas menos de 4 vezes serão as competências alavancadoras. Então nós teremos aí como imprescindíveis, indicadas 4 ou 5 vezes, foco em resultados, visão estratégica, foco no cliente e determinação. E as outras todas são alavancadoras. E nós vamos embutir as alavancadoras nas imprescindíveis. Então, foco em resultados é uma imprescindível que ficou com comprometimento, ética, transparência, lealdade e respeito. A visão estratégica é outra imprescindível que ficou com empreendedorismo, proatividade, tomada de decisão e visão sistêmica. A competência imprescindível foco no cliente ficou com trabalho em equipe, comunicação e o próprio foco no cliente. E determinação, competência imprescindível, ficou apenas com uma alavancadora que foi disciplina, ok? Então nós temos 4 competências imprescindíveis: foco no cliente, foco em resultados, visão estratégica e determinação. Essas 4 competências devem ter uma definição contemplando suas alavancadoras. Então vamos lá. Definição das competências organizacionais ou corporativas. Então, competências organizacionais ou corporativas sempre. As competências que devem ser divulgadas são as imprescindíveis com suas definições. As alavancadoras são material guardado para o RH para suas ações e desenvolvimento. Senão fica muito confuso, não é? Para toda a população da empresa entender tudo isso. Então, para eles vai a imprescindível com a definição. As competências alavancadoras serão guardadas. Se o RH vai dar um curso de foco em resultados, de foco no cliente, já sabe que tem que abordar todas aquelas competências, porque para ter foco no cliente precisa daquelas competências que estão junto com ela. Para ter foco em resultados precisa daquelas competências que estão lá na cestinha. Todos os cargos estratégicos devem receber ações de desenvolvimento dessas competências. Então vamos ver como ficou a definição de foco no cliente. Ficou capacidade da organização de estabelecer uma comunicação eficaz com clientes internos e externos, estimulando o trabalho em equipe e o foco na excelência de entrega ao cliente. Veja que a definição está muito alinhada com a missão da empresa. Por quê? Porque essas competências foram tiradas de lá, da missão, visão, valores, estratégias da organização. Foco em resultados, capacidade da organização de criar uma cultura de valores. Todos os valores, vocês se lembram que estão junto com foco em resultados. Estabelecendo um alto grau de compromisso, o comprometimento também está lá em foco em resultados. Através de ações estratégicas, a visão estratégica está lá em foco em resultados. Para engajar todos os colaboradores em práticas alinhadas com a sua cultura de valores, resultados e entregas. Então a definição, ela contempla imprescindível e suas alavancadoras. Visão estratégica, capacidade da organização de analisar tendências de mercado e antecipar estratégias criativas para potencializar resultados, tomando decisões ágeis, assertivas,
eficaz para cumprir e reformular ações pré-definidas no mapa estratégico da empresa e obter eficácia e resultados. E determinação. Capacidade da organização de planejar e executar seus planos e cronogramas, perseguir metas e objetivos com flexibilidade e persistência para administrar a diversidade sem prejuízo de prazos e qualidade. Padrão de qualidade. Então nós temos aí a definição das 4 imprescindíveis, sempre contemplando as alavancadoras que fazem parte dela. Isso é o que eu tenho para falar para vocês sobre competências corporativas, um chá de competências para você, para toda a sua empresa, que muitos conhecimentos, muitas habilidades sejam desenvolvidas e que muitas competências comportamentais sejam desenvolvidas, não é, enriquecendo os perfis dos cargos estratégicos, não é, para que eles façam suas entregas da melhor forma possível. Sucesso em 2015!